Neste exato momento, você está prestes a descobrir um segredo oculto nas páginas da história mais antiga. Uma história de lutas celestiais, poderes divinos e mistérios que desafiam nossa compreensão. Você já imaginou por que um arcanjo como Miguel, com todo o seu poder, escolheria a submissão ao invés da rebelião? Por que Deus mesmo teria que esconder o túmulo de um líder tão amado quanto Moisés? Junte-se a nós nesta jornada surpreendente, onde desvendamos as verdades escondidas e revelamos como essas histórias milenares ainda ressoam em nossas vidas hoje. Você não vai querer perder nenhum segundo. Fique conosco e vamos juntos explorar os mistérios mais profundos da fé e da história. Judas, no versículo 9, faz referência a um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar das Escrituras. Houve uma luta ou disputa entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés, mas os detalhes dessa contenda não são descritos. Em Judas, capítulo 1, versículo 9, está escrito: mesmo o arcanjo Miguel, ao debater com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a proferir uma condenação ofensiva contra ele, limitando-se a dizer: o Senhor te repreenda. Este acontecimento é narrado no livro de Judas. Aqui, Judas nos revela um incidente que não se encontra em outra parte da Bíblia. Naturalmente surge a pergunta: de onde Judas obteve essa informação? Alguns acreditam que ela tenha sido transmitida por tradição. Isso pode ser verdade ou não. Não temos conhecimento concreto sobre o motivo da disputa entre Miguel e Satanás a respeito do corpo de Moisés. Não é improvável que Satanás quisesse conhecer o local para construir um santuário ali. Assim, Israel poderia acabar se voltando para a adoração idólatra dos ossos de Moisés. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel se esforçaria para preservar o povo dessa forma de idolatria, mantendo o local do sepultamento em segredo. Em Daniel, capítulo 10, versículo 21, lemos: mas eu, Gabriel, lhe direi o que está inscrito no livro da verdade. Não há ninguém que se mantenha firme comigo e se fortaleça contra estas forças espirituais hostis, exceto Miguel, o seu príncipe, o guardião da sua nação. A simples menção do nome Moisés evoca diferentes imagens na mente das pessoas. A morte de Moisés é envolta em certo mistério na Bíblia. Sabemos que ele morreu aos 120 anos, mas seus olhos não estavam fracos, nem sua força diminuída. Apesar da idade, Moisés ainda estava no auge quando foi chamado para casa. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribá-Cádiz. Ele conduziu os israelitas até a beira de Canaã e teve a oportunidade de vislumbrar a terra, mas não lhe foi permitido entrar nela. No final de sua vida, Deus permitiu que Moisés visse a terra pela qual havia deixado o Egito. Ele subiu o Monte Nebo, saindo das planícies de Moabe até o topo do Pisga. O cume do Monte Pisga está a cerca de 4.500 pés de altura, quase 1 quilômetro. Não é comum encontrar homens de 120 anos escalando montanhas de quase 1 quilômetro de altura e ainda contar a história. Porém, Moisés conseguiu. Ele escalou usando as mãos e os pés. Não havia trilha larga o suficiente para ele, mas ele também não precisava de uma. Se você está se perguntando em que condições ele estava, esse feito já diz muito. Ele sabia que estava prestes a falecer, pois Deus havia lhe dito. Deus já havia preparado outro homem, Josué, para sucedê-lo. Antes de sua morte, pela primeira vez nos últimos 40 anos de sua vida, a pesada responsabilidade de guiar a nação foi retirada de seus ombros. Moisés pôde subir cada passo da encosta com os ombros aliviados. Ele estava ciente de que, a qualquer momento, poderia dar seu último suspiro ao contemplar pela última vez a terra prometida, um pedaço de terra que ele nunca pisaria. Era isso que ele mais esperava. E então foi isso. Deus o queria em casa. Moisés entregou o Espírito.
Moisés morreu conforme a palavra do Senhor. Ele faleceu sozinho, mas em paz. O relato de seu falecimento está contido nos últimos 6 versículos do capítulo 34 do livro de Deuteronômio. A morte tem um jeito de colocar as coisas em perspectiva, não é mesmo? Que maneira de viver, com 120 anos e sem óculos, 1 século e 1/5 de vida, e sem necessidade de muletas. Moisés nunca ficou sentado numa cadeira de balanço, passando linimento ou tomando ensure. Oh, como os israelitas sentiram falta do sábio conselho de seu falecido líder. Sua atuação entre eles despertou emoções tão intensas que eles levaram 1 mês inteiro para lamentar sua morte. Após sua partida, o luto chegou ao fim. Isso deveria ser verdade em nossas próprias vidas. Após a morte vem o enterro, e assim foi no caso de Moisés. Mas o versículo 6 contém uma das afirmações mais notáveis sobre toda a carreira extraordinária de Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6, lemos: "E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, oposto a Bet-peor. Mas ninguém sabe, até hoje, onde é sua sepultura." Nos diz que Deus foi o responsável pelo sepultamento de Moisés. Isso é único. Nenhum outro personagem bíblico teve essa honra de ser enterrado pelo próprio Criador. E, como lemos, ninguém sabe até hoje onde está sua sepultura. Isso levanta algumas questões intrigantes. Por que Deus decidiu enterrar Moisés em um local secreto? Por que a localização do túmulo nunca foi revelada? Podemos deduzir que Deus, em sua sabedoria, sabia que o povo de Israel, que já era inclinado à idolatria, poderia transformar o túmulo de Moisés em um local de adoração. Isso poderia levar o povo a desviar-se novamente dos mandamentos de Deus. A disputa mencionada em Judas 9 entre o arcanjo Miguel e Satanás reforça a importância do corpo de Moisés e o desejo de Deus em protegê-lo. Talvez Satanás quisesse usar o corpo de Moisés para levar o povo ao erro, enquanto Miguel, seguindo as ordens divinas, assegurou que o plano de Deus fosse cumprido. Moisés foi um dos maiores líderes que o povo de Israel já teve. Ele foi o libertador, o mediador da aliança, o legislador, o profeta. Mas, apesar de toda a sua grandeza, ele era apenas um servo de Deus. Deus queria que o povo olhasse para ele, e não para Moisés. Ao esconder o túmulo, Deus deixou claro que a adoração deveria ser direcionada somente a ele. Moisés foi um instrumento usado por Deus, mas jamais deveria ser adorado. Além disso, há outro aspecto fascinante sobre Moisés. No Novo Testamento, em Mateus 17, vemos que ele reaparece ao lado de Elias na transfiguração de Jesus. Isso indica que, mesmo na morte, Moisés ainda tinha um papel a cumprir no plano de Deus. Esse evento nos lembra que a morte não é o fim para aqueles que vivem em comunhão com Deus. Moisés morreu fisicamente, mas sua missão continuou de maneiras que só Deus poderia planejar. A história de Moisés nos ensina muitas lições valiosas. A importância de obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos completamente suas razões. A necessidade de manter o foco em Deus e não nos instrumentos que Ele usa. E, acima de tudo, que Deus está no controle de nossas vidas e de nossa morte. Assim como Deus cuidou de Moisés, Ele também cuida de nós. E um dia, se permanecermos fiéis, poderemos nos encontrar com Moisés, Elias e todos os santos que nos precederam na glória eterna. A vida de Moisés é um testemunho de fé, obediência e submissão à vontade de Deus. Que possamos aprender com seu exemplo e viver de forma a honrar nosso Criador, sabendo que, assim como Ele estava com Moisés, Ele também está conosco. E você, está pronto para confiar sua vida totalmente a Deus, como Moisés fez? Não importa os desafios ou as montanhas que você precisa escalar, Deus estará com você em cada passo do caminho. Agora, vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pelo exemplo de vida de Moisés
por sua coragem, fé e obediência. Obrigado por nos lembrar, através de sua história, que tu estás no controle de tudo, desde o início até o fim. Ensina-nos, Pai, a confiar plenamente em ti, mesmo quando não entendemos os caminhos que nos guias. Dá-nos um coração submisso, como o de teu servo Moisés, para que possamos te obedecer e viver de forma a glorificar o teu nome. Ajuda-nos a vencer as tentações e os desafios da vida, sabendo que tu estás conosco em cada passo. Assim como protegeste e conduziste Moisés, guia-nos para que possamos caminhar no teu propósito, até o dia em que estaremos contigo na glória eterna. Fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança e faz de nós instrumentos da tua vontade, para que possamos viver em obediência e amor, refletindo a tua luz neste mundo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Que essa oração seja um lembrete de que Deus está sempre conosco, pronto para nos guiar e fortalecer. Não deixe de se conectar com o Senhor diariamente, pois é nele que encontramos força e propósito. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Até lá!